Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém isenção de ICMS em automóveis para pessoas com deficiência no Espírito Santo. Para o STJ, morte de réu tira do júri popular o julgamento de corréu acusado de crime conexo. Terceira turma do TST condena banco a pagar horas extras a coordenador de segurança que ficava com celular nos fins de semana. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O STF manteve a validade de norma do Estado do Espírito Santo que prevê a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços na compra de automóveis por pessoas com deficiência. A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa. Na ação, o governo do Estado do Espírito Santo alegava, entre outros pontos, que a matéria não poderia ser tratada por lei complementar estadual de iniciativa parlamentar, pois a proposição de leis que comprometam a execução orçamentária é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ao julgar a norma constitucional, o relator ministro Cristiano Zanin lembrou que a competência do Poder Executivo em relação a diretrizes orçamentárias não se aplica a normas de direito tributário. Para ele, a necessidade de preservar a isenção por se tratar de um instrumento de política pública de natureza constitucional reconhecido pelo STF, visa fortalecer a inclusão social das pessoas com deficiência. Para o STJ, a morte de um réu, ainda na primeira fase do processo, afasta do tribunal do júri a competência para julgar outro réu denunciado por crime conexo. Esse é o tipo de crime que está ligado a outro, ou seja, ambos têm relação de causa e efeito entre si. Fátima Uchoa. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, uma mulher acusou um terceiro por tentativa de homicídio quando sabia que o então companheiro teria agredido a vítima, que era filha dela. Depois, ela admitiu ter feito uma acusação falsa. A sexta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da mulher, que pretendia manter o caso no júri popular, alegando incompetência da Justiça Comum que a condenou por denunciação caluniosa. Para o relator ministro Sebastião Reis Júnior, as circunstâncias que afastam a competência do Tribunal do Júri antes da instauração, isto é, ainda na fase de acusação, não foram verificadas nesse caso. Banco pagará horas extras a coordenador de segurança que ficava com o celular nos fins de semana. A decisão é da terceira turma do TST. Larissa de Paula. O bancário foi demitido em 2021. Em 2005, ele assumiu a coordenação de segurança patrimonial do Banco do Estado do Espírito Santo. Ele tinha que acompanhar pelo celular da empresa ocorrências em todas as agências do Estado. Ele pediu as horas extras do tempo em que ele ficava de sobreaviso, tanto à noite como nos finais de semana. O Banestes foi condenado em primeiro e segundo graus. A instituição recorreu, mas o TST manteve a decisão de pagamento da indenização. Justiça reconhece que Fundação Renova cometeu discriminação institucional contra mulheres atingidas pelo desastre de Mariana. A decisão proíbe que elas sejam colocadas em situação de dependência. Maressa Olmena. Na prática, a decisão permite que as mulheres atingidas pelo desastre de Mariana possam ter acesso às suas informações e realizar alterações no respectivo cadastro para recebimento das indenizações de forma autônoma e sem intermediadores ou autorizações. Ao conceder a decisão, o juízo federal da 4ª Vara Civil de Belo Horizonte reconheceu a conduta da Fundação Renova como violência institucional, baseada em conceitos machistas que resultaram em violência patrimonial, psicológica e moral contra as mulheres atingidas pelo desastre da barragem de Fundão. A Fundação Renova tem 60 dias para tomar as providências. A Justiça do Amazonas determinou que o município de Manaus pague auxílio aluguel a uma mulher após o ex-companheiro violar a medida protetiva. A decisão foi tomada com base em artigo recentemente incluído na Lei Maria da Penha. A vítima, que já havia obtido proteção, foi novamente agredida pelo ex-companheiro. Sem condições financeiras para pagar aluguel, ela buscou auxílio, que foi atendido considerando a situação de vulnerabilidade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF e em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.